Olá, secretariados, aqui é a Flavinha do canal e posso te secretariar. E hoje é um conteúdo para segunda-feira. Toda segunda-feira começa com trabalho duro, desafios, para alguns acordar cedo e às vezes sair até mais tarde do trabalho, enfim. Então mais um pensamento durante os nossos trabalhos aí durante a semana. E a indicação dessa semana vai ser esse livro aqui, tá? Da Arlete Salvador. Eu tinha comprado ele, era um trabalho que eu estava fazendo em 2020, se eu não me engano, onde eu comecei a ter um atendimento multi-skill, tá? O que é o atendimento multi-skill para quem trabalha aí na vidinha do call center de todos os dias? Ou atendimento e representação comercial, enfim. Uma hora você é do telefone, uma hora você trabalha com e-mail, uma hora você trabalha com o bate-papo, né? E agora também está entrando aí as mídias sociais. Então, isso no seu currículo, quanto mais rápido você tiver a oportunidade de entrar em uma empresa que exija essas habilidades multi-skills, né, para que você se comunique com o cliente, né, faça a representação da marca aí ou do serviço, melhor para você, porque hoje é assim, quanto mais multitarefas a gente conseguir se despontar no mercado de trabalho, de fato a gente vai poder comer aí a nossa picanha e a nossa cerveja, né? Enfim, né? Tá. Muito bem, piadinhas à parte, né? Eu li, né, para ter alguns pontos aqui interessantes de como fazer uma escrita séria, né? E que de uma certa forma a gente não cometa erros de língua portuguesa, ou até mesmo tire a seriedade dessa comunicação profissional, gente. O pessoal acha que às vezes não é importante algumas regras do tipo a galera que adora escrever em caixa alta porque é mais fácil de digitar em caixa alta. Isso não pode, porque caixa alta significa que você está gritando com a pessoa, tá? Então, se você tem em alguns procedimentos aí, você tem mania de fazer deixar registrado esse tipo de comunicação, já vou avisando que não é muito legal, tá? Já trabalhei, inclusive, durante 5 anos eu trabalhei numa organização onde nos primeiros anos eu era voz, né? Trabalhava com voz, então o desempenho foi ótimo. Para uma empresa que eu achei que eu só ia durar um mês, eu fiquei lá 5 anos e 5 meses com muito orgulho. E aí depois passei para um outro atendimento que era o de chat, né? E por chat fiquei lá trabalhando com chat por 4 anos, tá? E aí exigem também algumas técnicas de como a gente fala, um tom sincero no texto. Então é assim. Dica que eu dou: ler os livros, tentar pesquisar um pouco sobre transcrição é muito importante. O uso de emoticons ou aquelas figurinhas com moderação, de preferência, sempre aqueles emoticons de sorriso, de positividade, e evitar os de tristeza, porque isso às vezes impacta na qualidade do serviço e do atendimento. Então, caso você não queira ser de uma certa forma aí pontuado pela qualidade né? Tem alguns setores, geralmente em call center tem muito isso, e tem também a NPS, que é a Net Promoter Score, que é ali que o cliente ele vai avaliar o nosso atendimento, a nossa desenvoltura e o quão representativos de uma forma satisfatória nós fomos para esse cliente. Então, vamos aí, né? Quem precisar aí melhorar a comunicação em todos esses níveis, seja na forma de falar e de escrever,
vai ser o diferencial nos últimos tempos aí para a gente segurar os nossos empregos, né? Para quem quer trabalhar dentro da área de tecnologia, suporte, atendimento ao cliente, os relatórios, né? Quem está querendo crescer também no administrativo, até porque administração e gestão, gente, é 60% de uma comunicação fluida. O ponto que essa comunicação for falha, muitas das vezes, enfim, às vezes as pessoas têm problemas e aí é bom que elas tratem primeiro o problema pessoal delas para não gerar um problema interpessoal e às vezes coletivo. Então, né, essa é a arte, né, de quem trabalha no meio de tanto da comunicação como uma administração geral. Então, essa é a recomendação, né? Pode não ser o livro da Arlete. Como faz algum... Eu vou retornar a ler, porque agora, de novo, né? Eu fui contratada por uma empresa atualmente. E sim, ela é multi-skill, né? Já peguei lá um chat para atender, só que ele era um pouco diferente do chat que eu fazia em suporte, que era em tempo real. Então, em tempo real, às vezes a gente atende 2 clientes ao mesmo tempo. Então, isso requer um alto foco e concentração no trabalho, né? Já naquele caso, já era uma resposta que a gente pode dar. O método pode diferenciar mais a essência, né, de escrita correta, né, se atentar às regras, né, gramaticais, gente, é fundamental, até porque você pode sim, né, eu trabalhei em uma empresa, fiquei até poucos dias lá, que eu vi que, enfim, né, eu fiquei poucos dias porque outra empresa, né, me chamou com uma condição melhor de trabalho e a gente, né, nós também somos a gente está ali no mercado de trabalho, a gente, né, aceita as propostas que vão ser mais favoráveis para a gente, ou porque você mora perto, né, a empresa era mais perto, enfim. E lá tinha pessoas que usavam o gerundismo para se comunicar. Você vai estar fazendo, eu vou estar fazendo, estar isso, e aí né, do porquê o gerúndio ele é correto, que é o ando, endo, indo, é ok, tá ok na língua portuguesa, mas esse estar, aliás, numa frase você falar 3 verbos, incluindo estar fazendo, vou estar não sei o que, é um vício de linguagem, então, como que a gente combate isso? Leitura de livros, pode ser até livros de ficção, não tem problema, porque isso ajuda você a fixar a cognição da nossa língua mãe. E também treinar um pouco de desenvolvimento textual, tá? Eu sei que tem muita gente que fala que, eu não gosto de escrever. Enfim, né? Vai ser essencial porque caso você esteja fazendo, né? Vai começar a sua faculdade, quem é mais jovenzinho agora, ou quem vai prestar o Enem, né? Vai prestar as provas aí, sem leitura e sem uma consumo de uma boa fonte de conhecimento, informação, ler o livro do início ao fim, não é pegar trechos, né? Porque depois eu posso falar para vocês sobre citações de camuflagem, que o pessoal adora usar isso nos textos acadêmicos, né? Para poder passar e se livrar. Essa recomendação, né? Eu só queria ler, gosto de ler o final, que diz o seguinte, né? Esse aqui é as frases que ficam atrás, né? Pra gente. Como que a gente fala? Sinopse, né? Você escreve bem? Antes de responder, você já pensou o que significa escrever bem no trabalho? Para as empresas, mensagens bem escritas facilitam os negócios, orientam decisões, reduzem custos, constroem a imagem de eficiência e eliminam os mal-entendidos. Para os executivos, escrever bem impressiona os colegas, superiores e clientes, impulsiona a carreira, molda a imagem pessoal e profissional. É um ótimo diferencial. No universo visual e digital da internet,
Quem não escreve bem não se comunica bem. Este livro destina-se a profissionais envolvidos nesse turbilhão da comunicação virtual por escrito. Redigir vai além do aprendizado da gramática e do conhecimento tecnológico, porque um texto é muito mais do que palavras frias em frases bem organizadas. Como se destacar nesse universo? A jornalista e escritora Alete Salvador mostra os caminhos. Então, está no conteúdo do livro aqui. E de fato é isso, né? Não adianta você ter. Eu como cliente já tive problemas de pela pessoa estar se comunicando comigo por, né, uma empresa ou um serviço, de repente, se comunicar comigo por texto. A gente não pode esquecer a humanidade nesse texto e um pouco também, às vezes, de empatia. E assim, gente, dá trabalho, tá? É um exercício contínuo, tá? Faz parte, né? Mas em alguns casos, quando as pessoas às vezes escrevem, já teve uma situação que quando a galera assim vê que você não responde, aí ela responde com um ponto de interrogação. Aquilo, gente, não façam isso, pelo amor de Deus. Vocês podem voltar de repente no texto, ó, fulano, você, onde eu trabalhava, né, numa empresa conceituada de tecnologia, era assim, por mais, né, como dizem aqui, né, na sinopse do livro, você tem que mostrar, convencer, né, no caso de comunicação textual, que quem está falando ali, no caso do atendimento, é uma pessoa. E isso é difícil, né? Eu trabalhei numa empresa que a forma era tão humana que eu tinha, graças a Deus, exercido, conquistado, né, a habilidade de falar usando interjeições. Ah, oi, tudo bem? Ah, nossa. Aí, às vezes, o cliente falava assim, ai, você não é um robô, não, você não é um bot, não, né? Aí eu, não, senhor, ou o nome do cliente, né? Não, eu sou uma pessoa normal, é porque eu digito muito rápido mesmo. Né? Teve até um caso de uma vez eu dar um suporte para uma senhora de 89 anos, e aí na NPS ela falou para mim que é legal receber esse tipo de, vamos assim dizer, de observação, né? Que ela falou, olha, ela foi tão atenciosa que logo eu percebi que não era um robô e sim uma pessoa que falava comigo. Então, uma fofa senhora de 89 anos. Então, é assim, gente, é sentimento, né, da comunicação, moderar o que deve ser profissional e às vezes né, modular para questões mais humanas. Às vezes a pessoa não está respondendo, aí você pergunta, não coloque ponto de interrogação, porque uma vez eu vi uma amiga minha fazendo isso e eu falei, mano, na boa, porque se fizesse comigo, a gente lê e acaba achando que é um tom frio e grosseiro. Então aí a nossa comunicação acaba sendo ríspida, né? Porque tem essa falha de comunicação. Então, né? Aí eu falei pra minha amiga, né? Olha, quando for assim, você pergunta pra pessoa, tudo bem? Né? Você está aí? Né? Enfim, trazer uma humanidade para o texto, um tom sincero para o texto. E outra coisa também que eu ia falar é alguns, como que a gente fala? O pessoal que usa, né, alguns aplicativos, algumas empresas elas usam muito bot. E, e eu acho engraçado os bots, porque assim, quando dá isso, as empresas têm que se atentar para esse tipo de coisa, porque o cliente do lado, eu também sou consumidora, e aí e fica chato. Porque aí quando a gente vê que a gente não está sendo ouvido ou parece que a gente entrou numa máquina de ser só mais um ali no meio do atendimento, muitas das vezes a pessoa vai preferir ir direto para outros canais de reclamação, porque a gente sabe que lá vai resolver coisa que, né, nem sempre, né, algumas empresas estão a fim de resolver usando bots. Então, cuidado com bots. Porque fica assim, você pergunta uma coisa, como o bot é um programa, não é uma pessoa que está ali, a gente não é ouvido, e
E já teve casos, eu já presenciei briga de bot, tipo, o bot não o bot respondia, aí depois vinha um outro comando, erros de sistema, que, sinceramente, gente, um atendimento, isso não precisa ser um call center grande e tal. As pequenas empresas também que estão trabalhando agora com venda, ou alguém que trabalhe com freelancer, né, fazendo esse tipo de contato, né, o que a gente chama de linha de frente, melhorem isso, porque é super chato, sabe? E aí, às vezes, quem é da linha de frente não consegue se comunicar com o setor estratégico, porque às vezes o setor estratégico não está afim de ouvir, e, enfim, né? Aquilo que a gente está falando, comunicação, né? Ela é essencial para tudo. Uma comunicação fluida, né? Faz com que a empresa tenha sucesso aí nos negócios e no comércio. Então, essa é a dica da semana, tá? Caso, né, eu já tinha falado no outro vídeo, pode não ser o livro da Alete Salvador, mas se você achar um outro livrinho de bolso, assim, que traga essas dicas de como você melhorar, né, o seu desempenho no trabalho, é melhor para você atingir os seus resultados, você ser bem visto, né, e aí conquistar a sua promoção e a carreira na organização que você está, tá bom? Uma boa semana, beijo!